Convido os irmãos a que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que o Senhor assim nos conduza na instrução desta noite por meio desta passagem. Amém. Jesus,
certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que Jesus morreu? Como você responde essa pergunta? Por que Jesus morreu? Pessoas sensatas e prudentes vêm tentando responder essa pergunta há mais de 2000 anos. Quando nós olhamos para o Evangelho, poderíamos simplificar ou sintetizá-lo assim, quando trata sobre a vida, o seu nascimento e a sua morte. Jesus era um homem bom, um homem muito bom, que fazia o bem a todos. Inclusive, até mesmo seus discípulos testificaram da sua integridade, da sua bondade. Jesus foi um homem que não podia ser subordinado, pressionado, ameaçado ou intimidado. Ele foi um homem que curou enfermos, ressuscitou mortos, fez cegos verem novamente, fez coxos andarem e pregou a boa nova aos pobres. As pessoas comuns ouviam Jesus alegremente. Poderíamos resumir assim o Evangelho sobre Jesus. Mas uma vez que podemos entender, é isso que é a narrativa bíblica, então por que ele acabou morrendo numa cruz romana? Aliás, essa é a pergunta intrigante das crianças. Se ele era bom, por que ele morreu? Espero que vocês também, crianças, possam entender isso essa noite. Porque essa pergunta, como diz que já há 2000 anos, bombardeia a mente das pessoas prudentes que ponderam sobre esse assunto. Por que morreu ele numa cruz romana? Que crime ele cometeu que permitisse um aparente erro de justiça, ou chamariam de uma injustiça? O que fez ele? Essa questão não é teórica. Quando A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tornou-se o filme do ano de 2004, a questão chegou, inclusive, às manchetes do mundo inteiro. E eu espero que você tenha ouvido esse filme. Ele teve um ano inteiro passando como um dos primeiros filmes, ou classificado como o mais importante do ano. Diríamos que até mesmo por um breve momento Jesus Cristo voltou e passou a ser moda novamente. Os repórteres discutiam o filme e depois cada um tentava explicar o significado de tamanho sofrimento, que, diga-se de passagem, tentou ser bem contundente, assustador. Algumas pessoas até mesmo não sentiram-se bem ao ver as imagens fortes. Em resposta ao filme, John Piper escreveu um pequeno livro chamado 50 Razões pelas quais Jesus Cristo veio para morrer. Um livreto naquela ocasião. E no livro, John Piper afirma que a questão mais importante do século 21 é: por que Jesus Cristo veio e morreu? Poucas pessoas, eu creio que no tempo atual, escolheria esta questão e colocaria como a principal, ou seja, essa é a principal questão do século 21, saber por que Cristo veio, por que Cristo morreu. Muitos talvez não possam concordar com ela, e podem até afirmar que, quem sabe, uma pergunta angustiante do século 21 poderia ser: por que tanto sofrimento no mundo?
Por que crianças morrem? Por que da delinquência? Ou haverá alguma paz mundial? Ou mesmo, como posso conhecer a Deus? Talvez essas poderiam ser questões cruciais e centrais na nossa época. Mas John Piper, quando vai afirmar lá nesse livro, e você haverá de concordar com John Piper, que ele diz que a questão mais importante a ser levantada no século XXI é: por que Cristo veio e morreu? E assim ele afirma, porque esta é a conclusão, este é o entendimento mais profundo, é a questão mais importante para o ser humano. E John Piper, no seu livro, vai utilizar-se naturalmente das Escrituras, e esse é um dos grandes clássicos para a escrita do livro de John Piper. O texto que temos diante de nós. Certamente, quando você olha comigo para as Escrituras e o texto que lemos, inclusive foi cantado agora pelo coral, aí você vai entender porque a questão mais importante e fundamental é o propósito de Deus para enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por pecadores. Eu quero dizer também, irmãos, que nós jamais entenderemos a Deus até que entendamos a cruz. Você não conseguirá entender a Deus enquanto você não entender a cruz. Nenhum capítulo nos ajuda mais nessa busca para entender a cruz do que o texto que temos nesta noite para considerar. Isaías capítulo 53. Na mensagem desta noite, vamos nos aproximar do Monte Everest do Antigo Testamento, como alguns assim chamam esse texto. Ou, como dizia o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele chamou este capítulo que temos esta noite para considerar como a Bíblia em miniatura, o Evangelho em sua essência. Certamente certas partes da Bíblia nos chamam muita atenção e são conclusivas, como Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é conhecido como proto-evangelho, da semente da mulher nasceria o Salvador. E Spurgeon, abordando esse texto, diz que de fato ele é a Bíblia em miniatura, ou a essência, ou o evangelho em essência. É como que se de alguma forma Isaías, no texto que lemos essa noite, ele tivesse um lugar na primeira fila daqueles que estavam mais próximo do Gólgota, vendo aquele homem sofredor, e tentasse olhar como uma testemunha terrível do sofrimento de Cristo, ainda que Isaías fala aqui 700 anos antes da cruz do Calvário. 700 anos antes de acontecer, é como se ele estivesse como bem próximo ao crucificado e pudesse contemplar com precisão a dor e o sofrimento do servo sofredor. Sim, irmãos, este é o coração do Evangelho. E o coração do coração, se Isaías 53 é o coração do Evangelho, essa noite nós vamos olhar para o coração deste coração, ou seja, nós vamos concentrar a nossa atenção dos versículos 4 ao versículo 6. Este é o coração deste que é o coração do Evangelho, que é o texto de Isaías. Nenhuma passagem expressa de forma tão clara e tão contundente o porquê de trás da morte de Cristo. Por quê? Aqui está a explicação. Quando começamos a olhar para esse versículo, nós precisamos ver quantas vezes Isaías usa a expressão nosso ou nós. Como, por exemplo, ele fala sobre nossas dores. Isaías fala sobre nossas tristezas. Nós o estimamos, nossas transgressões, nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, e com as suas feridas nós fomos curados. Nós desviamos-nos do caminho. Nós olhamos e tivemos um olhar mau contra ele, ou as iniquidades de todos nós. É a primeira coisa a olhar para Isaías, é essa expressão, porque ela ocorre várias vezes. Nada nessa passagem faz sentido sem que você sinta o peso total da verdade, enquanto entender que você e eu estamos incluídos no nós.
Jesus morreu por nós. O que ele fez, ele o fez por nós. O que ele sofreu foi por nós. A dor e a brutalidade, a indignidade da cruz era tudo nosso, era para nós, como diz o próprio profeta. De nossa perspectiva, podemos dizer que Jesus foi traído, que Jesus foi julgado, que Jesus foi espancado de forma, ou condenado de uma forma injusta. Ele foi humilhado, coroado de espinhos, condenado num tribunal injusto, um tribunal que aceitou falsamente acusações. Da nossa perspectiva, podemos olhar que ele foi espancado até a sua pele ser esfoliada, rasgada, como que se rasga um papel, o seu corpo. Ele foi forçado a carregar a sua própria cruz, e depois publicamente ele foi exposto à ignomínia, à vergonha da cruz, que era a forma mais brutal e vergonhosa de execução nos dias de Jesus Cristo. Se nos concentrarmos nesses eventos, certamente eu e você poderemos chegar à conclusão de que Jesus não deveria ter morrido, que foi tudo um grande erro, e que de alguma forma os poderes das trevas finalmente triunfaram sobre a luz. Essa é uma perspectiva nossa, fora das Escrituras, mas a Bíblia nunca nega a culpabilidade moral daqueles que mataram Jesus. Se nós pudéssemos olhar lá em Atos, por exemplo, no capítulo 2, verso 23, o apóstolo Pedro diz o seguinte, que este Jesus, vós o crucificaste e matastes por mãos de homens sem lei. Assim é perfeitamente apropriado que nós hoje possamos dizer que Jesus foi assassinado por seus inimigos, e o seu sangue está nas mãos daqueles inimigos. E Pedro não nega isso, porque as Escrituras não negam a culpabilidade moral daqueles que naquele momento executaram Jesus Cristo. Mas não é o fim da história. E aí então entramos em Isaías. Não é a última palavra que as Escrituras dizem. Os escritores de toda a Bíblia se unem para declarar que Jesus Cristo, somente Ele, entregou a sua própria vida. Ninguém tirou dele. Ele mesmo disse, eu dou a minha vida e reassumo de volta. Sendo assim, trago as palavras de J.C. Riley. No seu comentário, de uma forma muito perspicaz, ele faz a seguinte afirmação. Referindo-se a Jesus, ele diz, ele não morreu porque não pôde evitar. Ele não sofreu porque não conseguiu escapar. Todos os soldados do exército de Pilatos não poderiam tê-lo levado se ele não estivesse disposto a ser levado. Eles não poderiam ter machucado nem um pouco a sua cabeça se ele não lhes tivesse dado permissão. Isso então nos leva para a mensagem desta noite, de Isaías 53, versos 4 a 6. Ao ler esse versículo, eu quero que você deixe o seu coração aquecido pelo pensamento que Jesus morreu por você. E isso não foi por acaso, mas por pecadores como eu e você, para que pudéssemos ser salvos da ira de Deus. Ele voluntariamente foi ao sacrifício. Você está no nós, nossas dores. Pense nesse texto, nessa perspectiva. Você está no nós, e eu também. Você e eu estamos nos nós, por quem Cristo morreu. Então ele é um substituto sofredor, que é exatamente o nosso tema, com base nesse texto. O nosso substituto, o substituto sofredor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse texto das Escrituras Sagradas. Te louvamos porque já 700 anos antes do evento da morte do teu filho, tu já revelaste ao coração do teu servo Isaías que para o mais grave pecado, para um problema que era insolúvel da perspectiva do homem, o Senhor levantou
um servo sofredor, Jesus Cristo. Nos ajudes para que, ao caminharmos por esta passagem, por este texto essa noite, a nossa alma e o nosso coração sejam aquecidos e voltados para a gratidão e o louvor que só o Senhor merece. E que ao mesmo tempo esta mensagem desta noite sirva para despertar aqueles que ainda não têm a resposta para a pergunta mais crucial: por que Jesus morreu? Essa noite não nos permita que saiamos daqui ignorantes da resposta que certamente encontramos nesta passagem. Por isso, conduza-nos por meio do Teu Espírito, pois em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Como substituto, algumas coisas queremos destacar. Sendo Ele o nosso substituto, sofredor, primeiramente diz o verso de número 4, eu quero voltar para ele novamente e ler aí para os irmãos. E assim nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Como servo sofredor, primeiramente Ele tomou a nossa dor. É exatamente a afirmação que o profeta faz no início do verso 4. E quando Isaías usa a expressão que Jesus Cristo fez por nós, ou para falar do que Jesus Cristo fez por nós, é curioso que ele não começa dizendo o que Jesus fez por nós, ele começa conosco, ele começa falando da nossa culpa, do que nós merecemos, e só depois que ele vai falar de Cristo como aquele que vai assumir isto, ou seja, ele começa com as nossas enfermidades. É por isso então que entendemos que, primeiramente, Jesus Cristo, como o nosso substituto sofredor, ele tomou a nossa dor. A dor era nossa, não era dele. E o texto diz que ele suportou as nossas aflições. Daí a expressão: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa expressão aqui é o hebraico, e a palavra em hebraico aqui significa levantar e carregar uma carga insuportável, pesadíssima. Quando ele diz que ele levou sobre si, tomou sobre si, ele carregou um fardo pesado. E é exatamente isso que, como o nosso substituto sofredor, ele fez. Ele carregou um fardo pesado, fardo que eu e você seremos sucumbidos por ele próprio. É uma palavra hebraica então que significa aquilo que está lá em Levítico 16, que trata ali do bode expiatório que levava o pecado da nação. É a mesma palavra que ele carregava, por assim dizer, de forma figurada, ilustrativa, o bode expiatório. Porque ele está dizendo que Jesus Cristo é aquele que assumiu aquilo que na prescrição bíblica do culto divino tem que acontecer, que é suportar a carga. E Jesus suportou. Então é esta palavra que Isaías vai usar. Então é uma palavra que está dentro de um contexto da teologia veterotestamentária, da teologia da expiação, porque esta é a linguagem de Isaías para descrever 700 anos sobre o que Jesus Cristo faria. É exatamente isso. Essa é a ideia aqui. Jesus veio para levantar o pesado fardo de tristeza causado pelo nosso pecado, pela nossa dor que vivemos no mundo pecaminoso. E esta é a primeira coisa que o profeta nos diz. Sabemos que hoje nós temos muitas aflições porque vivemos em um mundo caído. Nós temos muitas tristezas porque nós mesmos somos pessoas decaídas. Precisamos de alguém que possa suportar a dor quando o fardo é pesado demais para carregar. E esta é a primeira afirmação, que nele, o nosso substituto sofredor, ele tomou a nossa dor. No último verso de um dos cânticos nossos, do novo cântico, o 159, a expressão do último verso é essa: Cristo, do último verso é esta: Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos, ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, paz em vida e no futuro podemos alcançar. É isso que Jesus Cristo fez por nós, como servo sofredor. Ele pegou nossas enfermidades, ele levou nossas tristezas. E quando ele diz isso, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso deve incluir a divisão em sua família, a perda do seu emprego, a morte do seu esposo,
e a dor do seu passado, porque Ele tomou este fardo, Ele carregou. Em Cristo não temos um Deus distante, nele nós encontramos um Deus que se aproxima de nós a tal ponto de assumir a nossa culpa, de levar sobre si a nossa dor. Sim, esse é o Deus das Escrituras. Ele carregou as nossas dores. A sua dor não teria a última palavra, e não terá a última palavra, porque Jesus tomou. As suas tristezas não durarão para sempre, porque Jesus suportou as nossas dores. Jesus levou as nossas tristezas. Os Guinness conta a seguinte história: nenhum Deus, aliás, a história num artigo chamado Nenhum Deus, mas Deus. Um contraponto no título: nenhum Deus, não é um Deus, vírgula, mas Deus. Então, nesse livro, ele faz a seguinte afirmação, nos Guinness: em um de seus esforços periódicos para erradicar a crença religiosa na União Soviética, ele afirma lá: o Partido Comunista enviou agentes da KGB para as igrejas do país em uma manhã de domingo. E no relato ele diz lá que então um dos agentes da KGB ficou impressionado com uma profunda devoção de uma senhora, uma mulher idosa. E a cena que descortinava diante de seus olhos é que essa senhora, já adiantada em idade, estava diante de uma escultura de um tamanho natural, uma escultura de Cristo, e ela beijava os pés dessa escultura. E assim ele afirma: babuska, ou seja, avó, disse ele, você também está preparando para beijar os pés do amado secretário-geral do nosso grande Partido Comunista? Por quê? É claro. Veio a resposta imediata. Ela diz: mas só se você crucificar ele primeiro. Essa foi a sua afirmação. Não seja por isso, estou pronto, desde que ele seja crucificado primeiro. Nenhum outro Deus tem feridas. Onde mais você pode encontrar um Salvador como este? Nenhum Deus tem feridas. Você é capaz de encontrar alguém como ele? Você entende por que essa é a pergunta mais crucial da existência para o século 21? É um Deus que sangrou. Você não encontrará em nenhuma religião. Jamais haverá outro igual. Mas vamos ao segundo ponto da nossa meditação. Ele não só tomou a nossa dor, ele não só tomou a angústia da nossa alma, mas o profeta continua afirmando agora no verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sim a nossa dor, mas em segundo lugar ele tomou o nosso castigo. Aqui está falando de castigo, e ele diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus Cristo foi perfurado com uma lança. Jesus Cristo foi esmagado, quebrado em pedaços. É a figura do verbo usado aqui. Também Jesus Cristo, sobre ele estava o castigo, ou seja, ele foi espancado com chicote. Por isso que ele diz: por causa disso, pelos ferimentos que causaram sangramento, então ele diz que o seu corpo, então agora a sua ferida jorra, e sangue que cura. O sangue dele foi jorrado por suas feridas, ou seja, seu corpo cortado, machucado, sua pele esfolada, você e eu fomos curados. Feridas e sangue que cura, esse é o de Jesus. Nem sempre é entendido que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu em terrível dor.
E essa dor, inclusive, o profeta coloca ela em formas muito claras. Como disse, é como se ele fosse o primeiro homem ali do Gólgota, estava colado ao pé da cruz, enxergando toda aquela cena. Mas quando Isaías fala da sua angústia, da sua dor, se você perceber bem, ou olhar com mais detalhe para o relato dos evangelhos, você perceberá que nenhum homem comum resistiria a tamanho sofrimento. E é por isso que nós observamos, se você, por exemplo, colocar o relógio da crucificação, em outras palavras, que deu-se aí por volta das 3 horas da tarde, o momento da sua morte, e se você pegar este relógio e retrocedê-lo até o momento em que ele foi levado, ou começou seu sofrimento, isso deu-se por volta de 1 hora da manhã. Somando, então, você teria uma agonia de 14 horas. Da 1 hora da manhã, à tarde daquele dia, ou seja, às 15 horas, você tem um período de 14 horas de sofrimento. 14 horas em que ele foi preso na madrugada, à meia-noite. Foi vedado os seus olhos, foi empurrado, esbofeteado, zombado, e mais uma vez bofetadas e xingamentos, coroado de espinhos, espinhos que entraram no seu couro cabeludo, flagelado com uma grande tira cravejada de pedaços de ossos e pedra e metal, sendo esbofeteado, machucado, ferido e rasgado, esfolado vivo. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Espancado, e de novo espancado, espancado. Por fim, depois de todas essas agrúrias, ele agora é forçado a carregar a sua própria cruz e conduzir até o Gólgota, e lá foi crucificado. Isaías entra em toda essa cena e ele diz: ele foi ferido, foi sangrado, esbofeteado. Por causa de quem? Porque ele tomou o seu e o meu castigo. Porque ele diz: o castigo que nos traz a paz. Veja que eu e você somos cúmplices nesse sacrifício, somos cúmplices dessas bofetadas, somos cúmplices desse sangramento, somos cúmplices, de certa forma, sim, de ter esfoliado ele vivo. Porque é isso que o profeta diz, porque ele é o substituto sofredor, e então ele tomou o nosso castigo. Nesse ponto, é possível que venha uma pergunta estranha à nossa mente: Jesus então foi um fracasso? Você poderia até argumentar que a resposta é sim. Por que não? Veja bem, apenas olhe para a vida dele. Ele nasceu em uma família sem importância, em uma vila sem importância. Ele foi ignorado, aliás, isso está nos versos anteriores, que não é objeto da nossa atenção nessa noite. Isso está aí nos versos iniciais. Quem creu em nossa pregação? Ninguém creu no evangelho dele, ninguém creu em Jesus Cristo. A quem foi revelado o braço do Senhor? Como é que entenderam o peso da mão dele como Deus? A quem foi revelado? Depois ele diz: porque foi subindo como renovo, e perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência. Então o que o profeta está dizendo é que ele não nos impressionava, primeiramente porque ele não tinha um nobre nascimento. Quem creu em sua mensagem? A mensagem de Jesus Cristo foi extremamente controversa. Foi controversa para a religião da época, para o status quo espiritual dos religiosos da época. Foi confundido, ele confundiu os escribas e fariseus, os religiosos. Onde Jesus Cristo tinha mais discordância era na igreja. E aí o profeta diz: quem creu na mensagem dele? Quando dizia que o reino dele não era desse mundo, de um servo sofredor. Depois, no verso 2, ele diz: eles julgaram Jesus insignificante. Quem é ele? Qual é o seu nascimento? E lá no verso 3 do capítulo ele diz: eles também desprezaram por causa do seu sofrimento. Então eles desprezaram porque a sua linguagem não era a que eles queriam. Eles desprezaram porque ele veio não como um grande rei, mas um servo humilde, nascido de Maria, num pequeno vilarejo. Eles desprezaram porque ele de fato era insignificante. E exatamente voltando para o nosso versículo, ele então diz: sim, então ele foi um fracasso, ele foi ignorado, ele foi dado inclusive como ridicularizado por aqueles que o rodeavam. Quando ele falava, os poderes que não queriam vê-lo, tentavam suprimir, sufocar a sua voz. No final ele foi crucificado como um criminoso. Os seus sofrimentos naquelas últimas horas são indescritíveis.
Isaías tenta apresentar isso. O filme de Mel Gibson também foi assim, mas não chegou lá, porque alguma coisa Mel Gibson não poderia ilustrar. É aquilo que Calvino diz, que quando o véu do templo rasgou de alto a baixo, e antes de Jesus Cristo render o seu espírito, então houve silêncio sobre a terra, da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia, céu a pino, até as 3 da tarde, silêncio total. O brilho do sol se negou a iluminar aquela hora, era momento de trevas, e Calvino diz que ali Jesus Cristo estava sofrendo as agrúrias do inferno, da alma dos seus filhos. Nenhum filme pode apresentar isso, nenhum de nós tem ideia do que é isso, mas ele tomou sim o castigo que nos trouxe a paz. Ele estava lá, por isso que ele tinha que ser perfeito homem, mas perfeito Deus, porque só Deus pode subsistir a ira dele próprio. Deus condenou o pecado dele mesmo na pessoa de Jesus. É maravilhoso. Por isso que esse é o grande evangelho das Escrituras. É um dos textos mais belos das Escrituras. Os seus sofrimentos, então, naquela hora foi indescritível. Quando ele morre, ele parece ser mais uma nota de rodapé esquecida na história. Trabalhando com os fatos em um nível mais profundo, você pode então argumentar: ele foi um fracasso, mas a morte dele não é o fim da história. Jesus não falhou no que veio fazer, ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, porque ali ele estava levando não o castigo dele, porque ele não tinha pelo que ser castigado, mas ele tomou o nosso castigo, diz o profeta Isaías. Veja o que temos em troca, observe no próprio verso 5, e isso sim é dele, mas vem a você, por causa dos flagelos impostos a ele, por causa do castigo, dos açoites, das agrúrias da sua alma que foram sofridas no inferno por Jesus Cristo, diz o texto, o castigo que nos traz a paz, o meio do verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus triunfou sobre a morte. Aqui o próprio profeta fala do triunfo dele, porque o que eu e você temos em troca, se por um lado ele toma o nosso castigo, por outro lado a paz. Ele diz que o castigo que nos trouxe a paz, isso significa dizer que agora nós temos paz com Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, a palavra paz significa inteireza, a palavra paz aqui significa saúde, a palavra paz aqui significa ausência de guerra, a palavra paz significa segurança. Em um mundo bagunçado, em um mundo cheio de pessoas quebradas, e de promessas quebradas, por meio de Jesus Cristo você tem esta paz que ultrapassa o entendimento humano, porque ela vem e ela emana dos sofrimentos da cruz do Calvário. Nós não estamos curados, somos curados da culpa, curados do nosso ódio, curados das nossas dúvidas e curados das nossas vergonhas. É isso que ele diz aqui, através de Cristo, pessoas quebradas são colocadas novamente juntas. Jesus foi um fracasso? Um retumbante não, porque ele levou o nosso pecado, suportou a nossa dor, e através da sua cruz, ele nos curou de dentro para fora, e agora eu e você gozamos de paz com Deus. Mas em terceiro e último lugar, no verso 6, o profeta fala de algo mais, que ele, como nosso substituto legal, ele fez em nosso lugar. Como substituto sofredor, ele também tomou o nosso lugar. Ele toma o nosso lugar. Observe bem, é isso que o profeta diz no verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Alguém disse que Isaías 53, versículo 6 é João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E há comentaristas que dizem que exatamente o versículo 6 é o Evangelho de João do Antigo Testamento, porque este versículo torna o caminho da salvação mais claro do que você pode imaginar.
E mais do que isso, torna o caminho da salvação seguro, porque ele tomou o seu lugar, diz o texto sagrado. Note a palavra todos, no versículo de número 6. Note que todos é a primeira palavra do versículo 6, e todos é a última palavra do versículo 6. E observe comigo essa chamada de atenção. Todos, ele começa, todos nós andamos desgarrados. E no final do verso de número 6 ele diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós andamos desgarrados, e nós todos, diz o texto sagrado, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por quê? Porque todos nós pecamos. Nós todos nos perdemos, como diz o próprio profeta. Todos nós perdemos a direção da vida. Mas o texto diz que todos nós voltamos para o nosso caminho, ou para o caminho de Deus, porque Ele nos tirou. Estamos todos em um barco, e um barco está afundando. Se Deus não fizer alguma coisa, todos nós vamos morrer. E é isso que ele diz, todos nós estamos lá, mas ele inverteu a história. Neste ponto encontramos as grandes e gloriosas notícias do Evangelho. Deus fez alguma coisa num barco furado nosso. É isso que está acontecendo aqui. Deus poderia ter olhado pela bagunça que nós fizemos da nossa vida, da nossa própria história, histórias escabrosas, complexas, pecaminosas, sórdidas. Deus poderia simplesmente ter dito: fique com a sua história. Mas o texto sagrado diz que nós fizemos isso, nós que nos afastamos, nós que nos rebelamos, nós que fomos como ovelha rebelde, diz o texto sagrado. Deus poderia simplesmente dizer: eles merecem isso, eles estragaram tudo, agora deixe eles enfrentarem as consequências do que eu disse que não deveria fazer. E Deus estaria 100% correto, Deus seria 100% justo. Mas é maravilhoso o que o texto diz. Deus colocou os nossos pecados em Jesus. Essa é a chamada doutrina da substituição. Este é o coração do Evangelho. Ele tomou o meu lugar quando ele morreu. Deus colocou os meus pecados sobre ele quando ele morreu. Então Deus toma de mim, coloca em Jesus Cristo e mata Jesus Cristo. E isso é o coração do Evangelho, irmãos. Talvez alguns pudessem dizer: deixe-me em paz, deixe eu viver aqui, deixe eu me acabar a minha vida. Mas Deus disse: eu não posso fazer isto. E o Senhor então, diz o texto, colocou sobre Jesus, colocou sobre ele, isto é Jesus. Este é o grande servo do Senhor. Ele veio do céu numa missão de resgate divino. Deus colocou nossos pecados em Jesus Cristo. Essa então é a maravilhosa doutrina da substituição. Por isso que ele é o servo sofredor. Esse é o coração do Evangelho, porque ele tomou o meu lugar quando ele morreu, e me deu a sua vida quando ressuscitou. Deixe-me ilustrar de uma outra forma. Vamos supor que todos os seus pecados tenham sido escritos num grande livro, um livro que, inclusive, em função dos seus pecados, torna esse livro pesado a cada registro. E esse livro registra todas as coisas podres que você já disse, todas as palavras desagradáveis que você falou, todo o pensamento malvado, toda a fantasia lasciva, toda a imaginação maligna, todas as suas atitudes ruins, desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Mas imagine-se também tentando segurar esse livro enorme em suas mãos, e a cada dia ele se torna mais pesado. Agora imagine Jesus Cristo ao seu lado. Ele é santo, ele é perfeito, ele é puro, ele não tem livro nas mãos porque ele nunca pecou. Você quer se livrar do livro, mas não consegue um local onde colocar esse livro. Cada dia se torna mais pesado. O que você vai fazer? Agora imagine Cristo na cruz. Vamos para esse momento. Com o peso de milhões de livros em seu sangramento. Ele carrega esse peso esmagador o máximo que pode e depois morre. Olhe de perto e você verá ali que nesses milhões e milhões de livros é o registro pessoal
de alguém que viveu na terra como você. E se você olhar mais de perto ainda, você poderá ver que o seu livro está lá também. Ele levou os seus pecados. Verso de número 6 no final: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu estou usando o livro porque é um termo bíblico, porque Pedro diz que o escrito de dívida era contra nós. A cada dia você e eu acrescentamos mais pecados sobre pecado nesse escrito de dívida que é contra mim e contra você. Mas glória a Deus, aleluia, que Ele pegou e colocou na conta de Jesus. Isso é maravilhoso. Isaías 53 contém as boas novas que todos nós precisamos, irmãos. Ele estava machucado por nós, ele foi ferido por nós, ele foi espancado, traído, ele foi escarnecido, açoitado, coroado de espinho e crucificado, tudo por nós. Nossos pecados levaram a Jesus Cristo à cruz, mas ele não foi a contragosto. Isso que é precioso no texto, porque se os nossos pecados o levaram até lá, foi o amor dele que por nós o manteve lá. Os nossos pecados levaram, mas foi o amor que manteve ele ao pé da cruz, sem recuar. Por isso que a Bíblia diz: não tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus. Se você quer ir para o céu, preste atenção em Isaías 53, verso 6. Lembre-se de que começa e termina com a palavra todos, como já alertei. Um homem deu o seu testemunho dessa maneira: abaixei-me, diz ele lendo esse versículo, e entrei no primeiro tudo. Então me levantei e saí do último tudo. O primeiro tudo nos diz que somos pecadores. Verso de número 6, todos nós andamos desgarrados. E o último tudo nos diz que Cristo pagou o preço, porque as iniquidades nossas foram levadas por Ele. Cristo pagou o preço, conclui, pagou os nossos pecados. E assim ele conclui dizendo: entre o primeiro todos e a saída para o último todos, você descobrirá o caminho da salvação. É assim que o homem é salvo. Nós desviamos, mas Ele assumiu isto. Jesus pagou o preço integralmente para você e para que você possa ir para o céu. Não importa quem você é, o que você fez, o quão ruim são os registros no livro da sua vida, quão graves são os escritos de dívidas na sua história e que continuará crescendo até a sua morte. Não importa. Se você sabe que é pecador, é possível ser salvo. Isaías diz isso: você é salvo aqui. Como posso ter tamanha certeza disso? Porque Jesus foi perfurado por suas transgressões, porque Jesus Cristo foi esmagado por suas iniquidades. Que maravilhoso Salvador é este! Como recebemos o dom da salvação de Deus? Como eu posso receber? Simplesmente pedindo isso: Senhor, abra-me o meu entendimento. Você sabe em seu coração e quer que Jesus faça parte da sua vida, que tome a sua vida. Você pode tê-lo esta noite. Essa é a maravilha do Evangelho. Não diga não. Não diga como: farei o meu melhor e depois eu irei a Cristo. Se você diz farei o meu melhor, porque você não entendeu Isaías, volte para Isaías. O que você vê do nós aqui é o pior. Todos os nós aqui é o pior. Mas o Evangelho em Isaías diz o seguinte: não vou buscar o meu melhor porque eu não tenho, porque o meu pior Jesus levou, e o melhor que Ele me deu. Isto é o Evangelho, isso é salvação. Esta é a linguagem do inferno, ou seja, aqueles que dizem: eu farei o meu melhor, depois eu irei para a igreja. Isso é linguagem do diabo. Você não pode ser salvo enquanto mantiver as suas noções de bondade, porque diante de Deus você não as tem. O ferimento, a ferida e a morte foi porque é o pior. O melhor Deus já deu. Deus já nos deu Jesus Cristo. Para concluir, o final da questão é esta:
Ou Cristo tomou os meus pecados e os carregou sobre si, ou eu terei que fazer isto. Ou ele pagou a pena que o meu pecado merece, ou eu terei que pagá-la no inferno para sempre. Está diante de você. Não tem outro caminho. Ou você pagará ela nas penas do inferno para sempre, ou você crê no Evangelho em miniatura de Isaías 53. Se você quer de fato ser um homem salvo, uma mulher salva, lembre-se de 4 palavras para a sua salvação: corra para a cruz. Corra para a cruz. São 4 palavras. Resume toda a salvação. Corra para Jesus. Corra para aquele que desceu e se fez carne e viveu entre nós, e morreu por você. E Deus está plenamente satisfeito com a obra de Jesus Cristo. Mas se você acha que você pode ser melhor do que Deus, e acha que você pode viver em suas boas obras, você pagará no inferno com a sua alma. Você não pode, e você não tem condição de dizer que a sua obra é melhor do que a obra dele. Por isso que eu disse que diante da cruz só tem esse caminho: ou você crê e assim experimenta a graça salvadora, porque ele já sofreu em seu lugar, as agruras do inferno da tua alma estavam sobre ele, ou você espere para pagar eternamente no inferno. Você acredita nisso? Se você tem alguma agitação no seu coração essa hora, qualquer senso de sua necessidade, qualquer desejo de ser salvo pela graça, esse desejo então foi colocado em seu coração por Deus, porque é Ele que faz isso. É Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Agora o resto você pode saber: corra para a cruz. É ali que você encontrará paz, gozo e salvação. Quero concluir com as palavras de Pedro em 1 Pedro 2, 24 e 25, quando Pedro olha para Isaías e diz o seguinte, referindo-se a Jesus Cristo, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. É assim que o apóstolo Pedro resume Isaías 53. Veja o que Pedro diz nesse verso, principalmente 24: carregando ele mesmo os nossos pecados. Essa expressão ele mesmo é enfática, significa que há uma ênfase de que Deus em carne humana carregou os nossos pecados, não porque alguém fora da Trindade impôs sobre ele aquele jugo, mas ele mesmo escolheu isso, ele mesmo carregou os nossos pecados, e ele fez isso sozinho. O pronome pessoal aqui em Pedro é exatamente esse, que é a ideia de Pedro de Isaías. O pronome pessoal é enfático, indica que Deus fez sozinho, e também indica que ele fez voluntariamente. E o que Pedro diz de Isaías é que Deus, de forma voluntária e sozinho, fez tudo. Fez tudo. Por isso que a salvação é pela graça. Ou você se chega por essa graça, ou tente fazer do seu jeito. Mas saiba que o jeito que Deus já aceitou é o de Cristo, e o seu ele não aceita. Porque todos nós somos pecadores. Então Pedro está afirmando que ele fez isso por sua própria vontade. Ou seja, Deus quer que o pecado seja punido, e ele quer ser a vítima para receber o próprio sacrifício, ou o próprio sofrimento e castigo. Deus é o que impõe a pena, e ele sofre a pena na pessoa de Jesus Cristo. E assim como nós cristãos reformados dizemos, coram Deo gloria, ou seja, que a nossa vida deve ser vivida coram Deo gloria, perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, porque tudo é dele, ele fez tudo, e isso chega a mim e a você de graça. E por isso que Paulo diz em 2 Coríntios que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Que assim vivamos,
para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que o Senhor Jesus, que é digno de toda honra e glória, o sangue foi dele, a justiça é dele, mas os justificados somos nós, a graça chegou a nós. Que a ele seja dada glória agora e para sempre. Amém.